Paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Hoje, capítulo 11 de João, vamos para o nosso irmão Lázaro, né? Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, e o qual tem umas coisas. Esse capítulo é meio extenso, eu vou procurar ser sucinto, em breve, certo? Não suplícito, certo? Muito longo. Então, vamos entrar aqui para, mais uma vez, estou esperando o pessoal chegar, 10 em ponto, eu sou britânico nesse ponto aí, hein? Apesar que pelo nome Kandahar, né? Tem descendência judaica. Olha, você Silva e Oliveira, um judeu mesmo disse que a descendência era forte, né? Então, com certeza, estarei aqui passando para vocês mais um pouquinho da palavra de Deus, pelo que eu sou incumbido de ensinar. E isso daí é uma missão, um ofício, não é de jeito nenhum para ser assalariado de carteira assinada, certo? Eu sou contra isso, porque ser pastor é um ofício, não é uma profissão, certo? Não pode ser profissão, mas sim um ofício. E ofício se faz com amor. Amor esse que no capitalismo sofre por tudo ser a base de dinheiro, né? E as pessoas vão falando, e às vezes falam até mal do pastor, né? Botando tudo, gente, vou ensinar uma regrinha aqui. Não é que não exista alguém assim errado, né? Mas é que nem todo mundo ele é errado, né? Então, nunca faça. Pai do Senhor, Oliveira Oliver e Irânio Shoa, amém? Estou falando aqui inicialmente de que não é bom você generalizar com nada, certo? Porque senão você vai perder muito, você vai pecar, inclusive. E então estamos aqui para ver o capítulo 11. Vamos ler do capítulo 1 até o 6, né? Entendendo que eu não vou ler versículo por versículo, mas vou ler aqui alguns versículos como o 2 que diz assim: Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado, certo? E nós sabemos quanto era o preço do óleo. E que óleo era esse? Segundo os versículos lá de Marcos 14:3 e de Lucas 10, do 38 ao 42, era um dos mais caros. Bálsamo, certo? Inclusive, tenho aqui pessoal para ungir as pessoas, né? Quando Jesus manda, eu uso um pessoal de bálsamo, muito cheiroso, por sinal. Então, aqui está dizendo que esta Maria que ungiu Jesus lá, é a irmã desse Lázaro aqui, tá certo? Para fazer uma ligação da família. E aí, Jesus ficou mais tempo nessa passagem aqui, do 1 ao 6, que ele vai dizer, olha, ele morreu, ele não saiu correndo, porque ele ficou mais tempo, apesar de saber que Lázaro estava doente, né? Jesus ficou mais tempo para classificarem como milagre, certo? Daniela, minha prima, seja bem-vinda. Tonete Silva, realmente a paz do Senhor, amada, né? Então, nós estamos entendendo que o bálsamo era caro, era 400 dias de trabalho, certo? Então, 400 denários são 400 dias trabalhados, certo? Então, era quase um ano para você comprar um vidro de bálsamo, certo? Então, gente rica
era que comprava. Então, aqui está falando que Jesus não saiu imediatamente. Por que não? Para classificar pelo milagre. Na cultura judaica, tinha uma forte influência nas tradições. E as tradições diziam o seguinte: até o terceiro dia, na terra de Jerusalém, que era lá onde estavam, naquela terra, por ser santa, até o terceiro dia pode ressuscitar naturalmente, sem ser milagre. E aí é que Jesus vai só no quarto dia, certo? Por isso é que Jesus foi no quarto dia. Adiantando mais um pouquinho, do 7 ao 10, a gente vai ver, sabe o quê? Tendo a companhia de Jesus e trabalhando em nome de Jesus, não precisavam se preocupar com a morte. Quer ver? Aqui eles dizem, se o Senhor estivesse aqui, não teríamos morrido mais na frente. Aqui eles falam, sabe o quê? Jesus, eles falou, mestre, o Senhor vai para onde queriam matar o Senhor? E aí ele pega e responde, olha, não são 12 horas no dia? Então, o dia para o judeu, ele começava de 6 da manhã, certo? 6 da manhã, clareou, o dia começa. De 6 às 12, de 6 às 12, não é o dia inteiro, como a gente calcula aqui, certo? Para começar à tarde. Para o judeu, o dia inteiro é de 6 às 6. Entendeu aí? Por isso que ele diz, não são 12 horas no dia, Jesus estava usando o calendário judaico para explicar isso. De 6 às 6. E o restante são noite, é noite. Só que ele usa uma alegoria aqui para explicar com a presença dele e sem a presença dele. Então, olha só. Aqueles Rabi, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te e mesmo assim está indo para lá. Não são 12 horas no dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça. O dia é luz e é Jesus. Então, caminhando com Cristo, você não tropeça, em outras palavras. Mas, porque vê a luz deste mundo. Ele já tinha dito que ele era a luz desse mundo. Mas quem caminhar na noite, no pecado, né, seguindo as doutrinas de Satanás, as heresias, aí ele tropeça. Porque ele vai tropeçar e começar a pecar. E a Bíblia diz que um pecado chama outro. Uma mentira, mais outra, e outra, e outra, até que você está atolado e não consegue mais sustentar as mentiras e conta aquela verdade e todo mundo diz, vixe, quer dizer que daqui para trás ele mentiu. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Eita, aleluia. Não há nada oculto que não venha a ser mostrado. Se o seu pecado está escondido até hoje, se conserte antes que Deus jogue no ventilador. Mas, pastor Wallace, Deus não envergonha. Vá com essa concepção errada. Porque Deus não encobre pecado de ninguém. Agora, Deus não envergonha se você tomar, vamos dizer no popular, vergonha na cara e dizer, eu vou me arrepender antes que chegue a público. Porque se você se arrepende, não tem para que Deus expor. Certo? Se você já se arrependeu, você está inculpável. Aí Deus vai expor o quê? O inculpável. Não porque ele está cobertando o seu erro, sim porque o erro ele perdoou e não existe mais. Mas se você vai, peca, chega uma hora que Deus diz, eu vou expor para que ele pare. Entendeu? Jesus está falando. E o que acontece? Aqui eles estavam falando, nessa linguagem aqui, até o 11, ele estava dizendo, tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando, nosso amigo Lázaro dorme. Dorme aqui, a palavra é thanatos, certo? É morrer. Vai na linha da morfeologia, que é o estudo sobre a morte, certo? Só que essa palavra, thanatos, se eu não me engano é essa palavra, ela significa duas coisas, dormir e ela significa, sabe o quê? Morrer. E aí os discípulos se confundiram. Porque Jesus falava muita parábola, talvez estivesse usando. Então ele usou, disse,
Então seus discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar bem. Né? Então eles confundiram. Eles pegaram o primeiro significado da palavra, que era dormir. Mas se você for examinar o contexto, como é que eu sei, pastor, se é dormir mesmo ou se é morrer? Você examina o texto e veja o que é que ele mesmo diz. Ele vai mostrar e vai passar para a sua mente que o versículo está falando de morte. Como é que ele vai ressuscitar alguém que está apenas dormindo? Né? Então ele está falando de morrer. Morreu, se levanta. Jesus está dizendo que aqui nesse texto ainda, que essa doença não terminaria em morte. Então, ele está deixando bem claro. Mas o Lázaro não morreu? Veja bem, é isso que às vezes eu gosto de provocar esse raciocínio para que você entenda o que está no texto. Jesus não disse que ele não iria morrer. Jesus disse que essa situação não findaria em morte, ou seja, morreu, terminou. Não, não findaria aí. Iria ressuscitar, entendeu? E aí nós prosseguimos no 11, é uma palavra que indica que é tanto dormir quanto morrer. Aí Jesus explica abertamente, olha só. Então seus discípulos falaram isso, então Jesus havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estava se referindo ao sono do repouso. Aí, Jesus, no 14, explica, né, claramente, Lázaro morreu. Então, Jesus explicou que não era o sono de repouso, e sim o sono da morte, que eles não é morreu para o paraíso e está cochilando lá, não. É descanso das lutas. A ideia que um judeu tinha não era o sono da alma, certo? Isso é uma heresia adventista. E eles acreditam que as pessoas estão dormindo. E como é que me explica Abraão conversando com Lázaro? Ah, é parábola. Lá em Lucas 16, aquilo não é parábola. Se você pegar Mateus, as bases das parábolas de Mateus 13, você vai ver que nenhuma delas dá nome próprio. É tudo subjetivo. Tudo subjetivo. Quer ver um exemplo? O joio, quem é? Quem é o joio? É os filhos do maligno. Quem é os filhos do maligno? Entendeu? Não tem um nome próprio. O trigo, quem é? É os filhos de Deus. Sim, qual é o nome dos filhos de Deus? Entendeu? Não tem. Vamos a outra coisa. O mordomo que era ladrão, um larápio. Mas qual é o nome do mordomo? Não tem. Sabe por quê? Porque é parábola. Parábola é uma alegoria. Então, não se diz nome próprio. E lá diz o rico e Lázaro. Lázaro é nome próprio. Então, aquela ali que eles usam como sono da alma, não estão dormindo ali e não é parábola. Amém? Então, parábola não pode ser mencionado o nome próprio, senão deixou de ser parábola. Lá no Antigo Testamento tem, mas são menos. Menos, era raras, mas era usada a linguagem. Roboão, inclusive, diz, o espinheiro falou ao Monte Líbano, né? O espinheiro era ele, e o Monte Líbano era o outro cara lá, o rei, tá certo? Então, em outra ocasião, a gente vai ver uma aula só sobre parábola. Continuando, olha só, ele explica a prenunciação da morte no 15 até o 16. Ele diz assim: e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá. Sabe por quê? Porque se Jesus tivesse estado lá, todo mundo ia querer logo curar. Se Lázaro adoeceu, vão lá curando Jesus. Aí Jesus ia lá, curava. E cadê o grande milagre da ressurreição? Então, às vezes, você quer do seu jeito. Mas e quando muda a configuração do negócio? Um pastor até usou essa linguagem. Quando você mudou a configuração, que hoje está na tecnologia, né? Acho que até é propício. Quando é que você vê tudo como um padrão e depois muda a configuração? Era o quê? Casar, para Ana, né? Casar e engravidar dentro de um prazo de um ano, porque não existia esse negócio de se precaver. Era prazo de um ano. E aí ela era estéril. E lutou e nada. Aí ela vai na base do choro.
e começa a chorar. O sacerdote vê, trata ela por embriagada, entendeu? Mudou a configuração. Ela teve que chorar, pedir clamando, fazer voto, o que fosse, para Deus atender. E através da bênção do sacerdote, ela voltou com o filho, né? E ela disse, eu dou o filho. Naquela época era bem normal dar os filhos para o sacerdote, porque os pais podiam visitar. E era uma maneira de ser abençoado também, que ela teve muito mais, né? Francisco Gilvan, Pai do Senhor. E olha só, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos, ó, Tomé em aramaico, não é, a Bíblia foi escrita em 3 línguas, certo? Olha só, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E o que acontece? A Bíblia foi escrita em grego, Novo Testamento. Depois da Septuaginta é que todo o Antigo Testamento também passou por grego, certo? Septuaginta é a versão dos 70, né? 72 eruditos escreveram a Bíblia toda em grego, certo? Que o judeu não gostou. Mas foram 72 eruditos judeus, certo? E o que acontece? O hebraico, o aramaico e o grego. O aramaico é um hebraico popular. Então, aqui era Tomé, aí aqui em aramaico é Tomá, certo? Tomá, que significa gêmeo, certo? É a mesma coisa de Dídimo, tá certo? A paz do Senhor, irmã Betânia. É um prazer ter a senhora aqui de novo conosco, né? E manda um abraço para o meu professor, Danilo Medeiros. Vamos também nós para morrermos com ele. Ele estava dando uma prenunciação de Cristo, certo? Da morte de Cristo. Então vamos lá para morrer com ele. Ele estava disposto a fazer isso, mas como a gente viu, nem todo mundo que diz que quer morrer por Jesus, morreria por Jesus, né? Então, não é bem assim. E aí nós vamos mais para frente, né? No 17, vamos ver que Jesus é a ressurreição e a vida, né? E aqui, ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Como eu disse, até o 3º dia, qualquer um ressuscita, né? Normalmente na terra lá. Ora, Betânia ficou próximo de Jerusalém, cerca de 15 estádios, ou seja, 3 quilômetros, que em grego um estádio equivalia a 185 metros, calculando cerca de 3 quilômetros, certo? Então, esta aqui é justamente da onde surge o nome, Maria Betânia, porque Betânia era a cidade e Maria a irmã de Lázaro, certo? Então, Maria Betânia, quando falarem para você, olha, porque segundo a Maria Betânia, ela falou isso, isso e isso, se não for a cantora, certo? Vai ser justamente essa Maria aqui, a irmã de Lázaro, a mais nova, que procurou a boa parte. Então, Marta de Betânia e Maria de Betânia. É que nem você falar João Batista. Batista não é sobrenome, certo? Quem era? Como é que se diz o nome do judeu? João, filho de Zacarias, certo? Não se diz isso. Da tribo de tal. Se eu não me engano, era Levi. Então, o que acontece? O que acontece aqui? Aqui, ele está falando de a cidade. E o João era chamado o Batista, que foi tirado de algumas Bíblias nossas de português. As mais antigas ainda aparecem. Mas essas mais novas, a paz do Senhor, Irane, estão sumindo já, certo? Quase que eu não vejo o Batista. Batista não era o sobrenome dele, era a religião dos baptistas, que eles batizavam, esperando o Messias, o Machia. Então, o que acontece aqui? Mais para frente, a gente vai ver que eles, os judeus, tinham por morte definitiva até o 4º dia. O 4º dia era a morte definitiva, porque ele entrava no estado de decomposição ou putrefação, certo? Então,
que ele chamava de corrupção do corpo, né? Que não enfrentará a corrupção e tal. Então, a degradação do corpo, acabar com ele todo, ficar podre. Até o terceiro dia poderia Deus querer ressuscitar, porque a terra era santa, e quando o povo estava em obediência, Deus se alegrava e fazia se levantar mesmo, certo? Do 18 ao 27, você já vai ver outra coisa. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte de seu irmão. Aqui pode dar a entender um grupo de mulheres amigas da família, certo? Porque não indica que elas estavam chorando direto, certo? Que foram pagas para isso. Mas na época, eu até botei aqui uma palavrinha esquisita, mas eu vou explicar o que é. Carpideiras, certo? As carpideiras, certo? Eram mulheres que eram pagas para chorar no enterro. Então, todo mundo lá com aquela alegria do morto, né? Ter morrido aquele homem muito mal. A família pagava para a carpideira, elas apertavam os olhos lacrimais, que eu não sei se vocês já choraram sem ter um pingo de emoção. Não sei se já aconteceu com você, e isso comigo aconteceu algumas vezes, né? A paz do Senhor, Marcos Antônio. E aí, o que acontece? Aconteceu comigo algumas vezes de aqui estar embaixo pressionando na hora de eu bocejar, não tinha um pingo de sono, bocejar, apertou os olhos. Quando eu parei de bocejar, a lágrima veio e desceu. Ou nos dois olhos, já aconteceu, como também em um dos olhos aconteceu também. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Basta apertar aqui uma veia lacrimal e a pessoa chora. E eles sabiam fazer isso. Interessantíssimo. Mas as carpideiras tinham que ser pagas. Aqui é porque eu acho que não é. Você tem que examinar o texto. Porque elas estavam procurando confortar a Marta e a Maria, certo? Então, indica que eram pessoas, provavelmente, da família, certo? Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Ela se levantou e correu. Sabe que é aquilo que você tem que correr para os pés do Senhor para aliviar a sua dor? É só você que pode fazer aquilo? Pronto, é só com você. Você que tem que correr para os pés de Jesus, não é outra pessoa. A pessoa pode até dizer, amado, a solução, amada, é essa. Mas a pessoa não querendo, a pessoa vai para o fogo do inferno porque não confessa a Cristo. Porque obras não levam para o céu, gente. Não parem de ter essa superstição aí. Parem de diminuir a responsabilidade no outro. Porque tem gente que diz, sim, e se no derradeiro final e começar alguém ali pedindo em espírito, olha, confessar não é em espírito. Confessar é uma confissão pública. Roberta, quanto tempo, glória a Deus. E o que acontece? Confessar é uma confissão pública de que você quer Jesus, mas não é ser salvo ainda, e sim de dar um passo de fé, entendeu? Tem que nascer de novo. Quando a gente viu no Evangelho de João, você via que tinha gente, estava com Jesus, perto de Jesus, correu e deixou Jesus sozinho. Não foi assim? Então, amado, não é assim não. Então, vocês tiram essas superstições da cabeça, essa interpretação falsa, que tem pregador que ele gosta de passar rosa. Você tem que pregar rosa e espinho, certo? O que seriam os espinhos? Seriam as coisas mais duras, renunciar, conserto, edificação, né, da vida espiritual, santidade, hoje é espinho. Então, o que seriam as rosas? A rosa, quando você está consertado, você vai desfrutar das bênçãos, de que Deus, as bênçãos, mulheres principalmente, eu vejo muita irmã caindo nisso, gosta de um varão, e o varão não é o dela, certo? Não é que Deus não dê, mas é porque ele está na cara que é uma pessoa que não vai lhe tratar com o devido respeito. Aí chega e ela fica dizendo, não é porque Deus falou, olha, tem falso profeta no mundo, vá na palavra, sonde, pesquise, veja como é. Qual é o comportamento de um homem? Não é de atitude?
Não é um comportamento de respeito quando ele ama uma mulher, ele quer tomar um sorvete com ela, quer estar perto dela, liga para ela até na madrugada, entendeu? Isso é um comportamento de um homem que quer. E quando ela aceita, ainda tem essa daí, porque é só ligar, entendeu? Como é que você está? Eu só posso ligar esse horário. Pronto, então ligue, aleluia, entendeu? Ligue, aleluia, glória a Deus, ligue. Mas se ele puder ligar outro horário, vocês dizem, não ligue mais tarde, lá por volta de tal horário, e aí ele vai fazer. Mas ele vai ligar, ele vai querer chegar a você. Se não, mulheres, não vá nessa conversa de que fulano prometeu, porque eu vou lhe dizer abertamente agora, porque Deus me tomou, tem hora que Deus me pega mesmo. Eu tive que desfazer um casamento, certo? Por profecia. Eu tive que dar uma luz, na verdade, não foi nem desfazer. Eu tive que dar uma luz da situação. Vocês já viram casamento por profecia? Uma irmã chegou lá, profetizou falsamente, pelo impulso, olhou um rapaz bonito, olhou uma moça bonita e disse, vocês dois, Deus mandou vocês se casarem. Nenhum dos dois se conhecia, nenhum dos dois se amava. E aí? Casaram-se. E agora, para desfazer? Depois de uma semana, ele tomou nojo dela. Depois de uma semana. Eu estou deixando, Irane. E depois de uma semana, ele não queria mais. Aí chegou para os pastores dele, e os pastores dele me pediram, né, uma orientação. Eu disse, amado, Jesus mandou perguntar a ele se ele não gostou desses 7 dias. Gostou, não gostou? Por que não fez no primeiro dia antes, né, do bem bom e tal? Por quê? Só depois de 7 dias. Então, se divorciar, está jogando ela no adultério, certo, também. E os dois vão ter que pedir perdão. Porque tem como pedir perdão? Tem. Abandonar e deixar aquilo dali. Divorciou-se, aí pedem perdão a Deus e começam uma vida com a nova pessoa, mas para de se divorciar. Entendeu? Não é para continuar, não. Porque Deus abomina divórcio, esse negócio de divórcio. Deus detesta. Deus detesta. Então, amados, voltando aqui, então tem que saber. É o cara pro resto da sua vida, tem que saber. Tem que ser homem, tem que ser um homem de Deus, tem que tomar posição, tem que tomar atitude, tem que lhe chamar para oração e não só para o beijo, né? Que em Cantares lá tem beijo, né? Tem muita coisa para casais ali. Então, olha só, amado. Vamos continuando aqui. As carpideiras na época eram mulheres pagas para chorar no enterro. A fé em Jesus aqui, do 18 ao 27, era grande, mas só na presença e não por fé. Então, só na presença dele. Ah, Jesus está aqui, eu estou seguro. Né? Então, quando chegar aquela prova que só está você e Deus. Aí o pastor Wallace está fazendo as lives, está falando, Deus está usando, amém. Mas o pastor Wallace não vai poder ir até você. É você e Deus. Vai ter que usar a fé. Entendeu, amados? Entenderam aí? Aí, Jesus quis dar fé. O que é fé? É confiança em Deus, certo? Confiança em Deus. A frase de Marta, no versículo 22, presta bem atenção. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedir a Deus, Ele te dará. Olha que fé. Né? Agora, olha só que Marta falou antes. Senhor, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. No 21. Olha só o que Marta falou. Se tivesse aqui, não teria morrido. Que fé, né? Maria falou a mesma coisa no 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou. E lá não estava mais aguentando. Aleluia. E ela pegou e disse assim, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Entenderam? A ideia das duas eram irmãs muito ligadas. Apesar que Marta tinha mais agilidade na hora de servir e Maria na espiritualidade. Cada um tem um ministério, né? O irmão Israel, quando vi esse vídeo aqui, ele querendo escutar, ele vai prestar atenção numa coisa que eu tive com uma conversa com ele. É um obreiro que eu tenho, um evangelista. Eu conversei com ele, porque o pastor tem que ter essa visão. Eu vi que ele gosta de pregar para pecador, certo?
Então, o ramo dele a chamada dele é para evangelista. Quando ele veio me contar e confirmar, Deus já tinha me dado a percepção. Entenderam aí? Por quê? Porque um pastor, ele gosta de edificar o crente e gosta de... Mas o evangelista é mais o pecador. Certo? Ele gosta mesmo de fazer o trabalho do zero, ergue a igreja e diz, pastor, se precisar de mim para abrir mais um pocinho de Jacó, um trabalho assim aqui onde não tem, pode contar comigo. Sabe por quê? Porque é chamada. Eu gosto de ensinar, por isso que eu faço um estudo. Onde é que vocês estão vendo um estudo como esse? Eu dedicando esse tempo todos os dias. Só quando eu tiver com dor de cabeça, cansado, assim, aqui não dá. Mas, olha só. Então, aqui ele estava falando isso. Marta e Maria chorou, certo? Jesus chorou, sentindo a dor, certo? Da compaixão, certo? Então, aqui diz, e Jesus chorou, no 35. Mas ele, no 33, explica, indignou-se no espírito porque só queriam a presença dele e sentiu compaixão. Sabe o que é compaixão? É você sentir a dor do outro. É chorar com o que chora, se alegrar com o que se alegra. Agora deixa eu dizer, tem gente chorando porque o outro recebeu a bênção. Isso é triste, é a pior inveja que existe. Só o sangue. Mas também tem gente se alegrando pelo sofrimento do outro. Isso também é triste. Só o sangue. O que é para fazer é compaixão. Paixão fala de algo da carne, sentimental, certo? É um relacionamento de amor. Com é junção, junto, sentir junto a dor do outro. Assim também a alegria. Olha, eu sou totalmente contra alguém que diga, chegue para qualquer um de vocês, para mim, que seja, e diga assim, irmão, ore por mim porque eu estou passando uma prova, estou precisando de ganhar uma causa na justiça, e quando ele recebe a bênção, não chama nem para pagar uma pizza. Isso eu acho uma injustiça, e é por isso que Deus às vezes arrocha. Eu vejo Deus apertando. Não é conversa, não. É Deus arrocha mesmo. Por quê, irmão? Chama para um cafezinho. Precisa você dar um banquete por causa disso, não. Mas eu estou falando assim, reconhecimento, né? Aí o irmão disse, amado, muito obrigado. Como teve hoje um aqui, uma vizinha da gente chegou e disse, olha, obrigado pela oração. Pronto. Agradeceu. A empolgação dela já me supriu. E olha que ela não pode, não, fazer nada. Ela não pode. Agora, se ela pudesse, fizesse, irmão, sim, receber, porque é reconhecimento. Ah, mas ele só orou, sim, mas a intimidade é minha. Entendeu aí a questão? A intimidade é sua, não é dele. Por que ele está pedindo oração, se ele consegue sozinho? Hein? Não é não? Então, tem que reconheça, se alegre com quem está se alegrando, chore com quem está chorando, faça confraternização, una-se, faça novas amizades. Entendeu, amado? Porque na hora da luta, tá sozinho. E ser crente sozinho, principalmente fora da igreja, aí é que é difícil. Então vamos passar mais para frente, né? Jesus vence a morte, né? Agora Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Já além isso inteiro, né? Ainda que esteja morto, viverá. Né? Então, lê isso para ímpio, lê isso para crente, lê isso para todo mundo. Eu acho isso errado. Esse texto aqui está falando para o crente. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. O ímpio, ele não crê. Não, mas não vamos julgar. Aleluia! Glória a Deus, sim, por uma vitória. Vamos fazer, Marclay. Com certeza, fala com o irmão Israel, se eu não puder comparecer, fala com o irmão Israel. Se eu puder comparecer, eu vou estar lá para prestigiar também, me alegrar com você. Entendeu? Porque você tem que fazer isso, amado. Só quando eu não posso. Eu luto, faço a venda daqui, outra ali. Não dá. Mas quando você pode,
e não faz, Tiago diz, o meu irmão de Jesus diz, peca. E está escrito e inspirado por Deus. Peca quando você pode e não faz. Peca. É. Tá profetizando? Glória a Deus. Então, eu vou? Então eu vou. Tá profetizando. Vá orando aí. Então, amados, chegou aqui um momento em que, no 28 até o 37, Maria disse assim, a mesma coisa que Marta no 21. E Maria disse no 32, né? Se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Compadeceu-se do outro, sentiu a dor do outro, chorou, né? Sentiu a dor. Mas hoje, a pergunta é, hoje, Jesus chora? Não. Certo? Pastor, Jesus não chora por mim? Não. Jesus cuida de você, Jesus protege você, Jesus providencia vitória. Mas por quê? Qual é a base que o Senhor tem? Apocalipse 21, 4 diz, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Como é que chora se no céu não tem essa vontade de chorar? No céu é uma paz inexplicável. Você não vai sentir vontade de chorar, nem se lembrar de quem está aqui, não. Eu digo isso porque minha esposa tem um mistério tremendo, que ela foi arrebatada uma vez e não quis voltar. Ela não se lembrou nem de mim, irmão. Mas é porque ela não me amava? Não, amada. É porque as lutas aqui embaixo é grande e lá em cima não tem. Certo? É. Entendeu? Etienne Germano, seja bem-vinda. Glória a Deus. Quanto tempo. Olha só. Então, entenda. Jesus chora hoje por você? Não. Pois, eu posso falar, né? Mas ele se compadece. Ele sente sua dor. Ele sente sua dor, certo? Chorar não, porque ele sabe resolver o seu problema. Chorar não, porque ele sabe consertar pau torto. Chorar não, ele se preocupa. Mas chorar não. Mas pode acontecer, pastor Wallace, de alguém ter uma revelação de que Jesus estava chorando. Pode ser simbólico? Pode. E se for verdadeiro? Pode acontecer, irmão. Mas eu estou falando pelo texto que é mais seguro, que ele não chora. Olha, Jesus chorou já, está no passado, entendeu? Chorou. Não chora mais. Os olhos tá limpo, toda lágrima, certo? Inclusive de quem vai chegando lá, ele vai limpando, né? Então, os judeus, no versículo 36, reconheceram que ele amava. Veja que ele amava. Os outros, no 37, diz, mas até aí criticaram, né, irmão? Não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Olha aí, irmão. Até nessa hora tem um crítico. E é pecado criticar, viu? Criticar, porque a crítica, ela é uma coisa que vai desconstruir uma ideia, certo? Então, quando você fala uma coisa de Deus e uma pessoa critica, pecou. Porque você tem que avaliar, você tem que julgar, sem condenar. O crítico, ele quer achar os defeitos, ele não quer elogiar você. Então, ele peca por isso. Porque alguém que vai julgar é diferente. Ela está neutra. Vou olhar aqui se esse trabalho é de Deus. Pegou a palavra, tá correto. Parabéns. Faltou a oração. Aqui não ora não, né? Entendeu? Ele fica neutro para avaliar corretamente. Aleluia. E aí a gente vai para o 38, olha só. Até o 44. Ele vai falar no 44, quer ver? Aliás, no 43 diz assim, tendo dito essas palavras, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora, deuro exo, vem fora. Não tem para, entendeu? No grego. Então, aqui é um entendimento do intérprete. Era mesmo, Cleide? Então, é isso que Jesus faz, ele transforma. Certo? E libertou, entendeu? É isso que ele faz. Não pode. Se você se examinar, você vai achar falhas também, né?
Então, você tem que examinar isso daí. Então, ainda bem que Jesus liberta. Isso é a maior prova aqui, ó. O vaso de Deus dizendo e reconhecendo, ó, eu era. Agora, Jesus libertou. Então, amados, agora ela vai tratar com amor e carinho e compreensão, né? E aí, ele diz, retirai as faixas. Por quê? Porque eles aprenderam a mumificação lá com os egípcios. Então, embalsamavam, perfumavam, enfaixavam, e a pessoa ficava atada. Então, ele saía assim, ó, todo enfaixado. Então, indica ligaduras do mundo ainda, dos mortos. Aí ele diz, tira as faixas para a morte não segurar ele, né? Então, quando ele é liberto, ele volta a andar, ele volta a comer. Esse daqui morreu 2 vezes, né? Ressuscitou uma. Assim, muitos desses judeus que tinham vindo consolar Maria e Marta, vendo que Jesus fizera, creram nele. Isso é a função do milagre. O milagre não é para sair fazendo só milagre por aí, não. Certo? Por isso que é uma igreja, triste da igreja que bota milagre como um nome da igreja. Por quê? Porque ela não vai ter milagre direto. O milagre vai aparecer quando precisar produzir fé. É alguém incrédulo, Deus vai operar milagre. Vai botar assim a mão de um servo de Deus em cima das contas e vai ela ser paga. Por quê? Porque é servo de Deus, é vaso e Deus usou. Entendeu? E aí a gente vai seguindo, ele vai falando, porque o túmulo, quando era enterrado, era de 2 a 3 pessoas, não de pobre, certo? Aí o José de Arimateia pegou Jesus e colocou no de rico, que é só um, né? Nesse túmulo descia-se, certo? 3 degraus. Você veja que tinha uma rocha na frente, se você olhar nos filmes, tem uma rocha enorme na frente, e Jesus fala uma frase que é tremendo. Tira a pedra. Tira a pedra. A pedra você pode tirar. A pedra do seu coração, a pedra do impedimento, a pedra do não querer se converter, você pode tirar. Né? Francisco da Silva, seja bem-vindo, amado. Ô, glória. E aí, deixaram-se erguer livre. Texto de libertação. Todos acreditaram nele. E então viram os romanos e tomaram tanto o nosso lugar como a nossa nação. Entretanto, dentre eles chamavam Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, e disse, vós falais do que não compreendeis. Nem considereis que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo e não pereça toda a nação. Pois, por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Vocês estão entendendo? As pessoas não sabiam o que estava falando. Jesus tinha que morrer. Irane. Aleluia. Irane está dizendo aqui que tem um pastor como tu, pastor, tem que ir para a igreja todos os dias para aprender do Senhor. Gratidão, Irane. Aleluia, mas vamos continuar. Aí, chegando a Páscoa, né? Eles viram aqui a Páscoa e era uma cerimônia muito, mas muito mesmo, tremenda. Eu creio, gratidão, agradecido. Aí o que acontece? A Páscoa dos judeus estava próxima e muito daquela região, no interior, subiram para Jerusalém. Deixa eu falar uma coisa também. Na época da Páscoa, não poderia se pisar em túmulo, certo? Porque se tornava impuro a pessoa e não podia. Então, eles pintavam os túmulos de branco, certo? As lápides eram no chão. Então, eles, para ninguém pisar ali num túmulo, eles pintavam, nessa época, saía com uma tinta cal e saía pintando os túmulos. Até isso, certo? Então, tem várias coisas interessantes na nação judaica, né? Mas Jesus ia morrer por toda a nação,
certo? Judaica. Só que ele ampliou, foi para o mundo, né? Por isso ele já não andava livremente entre os judeus, porque tinha já essa questão de dizer, se ele morrer vai ser um mártir, né? Tem os mártires de Cunhaú aí, que todo mundo está querendo fazer. Olha, qualquer um pode ser santo agora, certo? Agora, minha mãe tem um filho que é santo, que sou eu, certo? Agora, santidade, deixa eu falar. Santidade não é a mesma coisa de ser perfeito. Ser perfeito para o homem é uma coisa, ser perfeito para Deus é outra, certo? Como assim? É uma palavra, mas para o homem se aplica por completo. Por exemplo, esse copo aqui de vidro, ele está terminado, ele serve para mim beber água, então ele é perfeito, entendeu? Perfeição, em outras palavras, para o homem é relativo à conclusão. Só isso. Certo? Não é ausência de defeito, não. Para o homem quando o homem chega a dizer que ele é perfeito, quando ele está maduro, pode ser jovem ou antigo, certo? Mas se ele chegar à maturidade cristã, ele é perfeito, à imagem e semelhança do Senhor. Porque Deus diz, seja perfeito como perfeito é o Pai que está no céu. Mas se esse copo tivesse um trinco aqui, ele não era perfeito, porque ele não retiria água, né? Ele seria quebrado e jogado fora. Entendeu aí? Agora, para Deus é ausência de defeitos. Amém? Então, amados, está aqui dizendo no 56. Então procuravam Jesus e comentavam uns com os outros dentro do templo. Quem pensais virá ir à festa? Dentro da igreja, como é um lugar que é público, entre aspas, porque tem uma liderança do templo, né? Mas qualquer um pode entrar na nave, subir lá para o ministério, não, né? Ali já é privado, setor privado. Mas a igreja é a nave, né? Então, pode-se entrar qualquer um? Pode. Então, dentro da igreja vai ter o joio, vai ter o lobo, vai ter o leão, certo? Vai ter tudo, vai ter o bode, vai ter... Já entrou traficante dentro de uma congregação que eu dirigia e saiu crente, certo? Então entra. Permanecer entre ele e Deus, mas que eu vou pregar a mensagem, eu vou. E encerrando aqui para o outro lado, os chefes dos sacerdotes, fariseus, dada a ordem da palavra que se alguém soubesse por onde ele estava, o denunciasse. Amém? Então, até a próxima, que o meu notebook já está nas últimas da energia. Então, é isso daqui, certo? Jesus veio para ressuscitar a sua vida. Amém? Eu faço o apelo que as pessoas que estão assistindo aqui confessem a Jesus e procurem a igreja. Amém? A paz do Senhor.